nós estávamos falando, Dani, sobre algumas características, nós estávamos falando da hipotonia e a alimentação, Dani. Porque tem mães que já perguntaram, né? Mandaram para o grupo de mães, para o GMFE, algumas perguntas, né? Nós vamos até convidar, vai ter uma nova convidada, a Dani já está sabendo, que vai falar, nutricionista, exatamente sobre essa questão, mas aí como uma especialista, né? Esse é um quadro nosso, novo, Experiência de Mãe. Então a Dani vai falar um pouquinho da experiência dela em relação à alimentação, porque tem muitas mães que precisam de dicas. Sim, Márcia, é importante falar que cada caso é um caso. O Arthur, ele teve alimentação exclusiva, aleitamento materno até 6 meses. Consegui manter esse Que padrão preconizado, Sim. né? Aí acredito que para as mães que não Não amamentam, vão ter que ver o suplemento certinho, o que seu médico indique, E né? a estimulação para que ele possa, Sim, a mamadeira, fazer esse movimento para poder se alimentar. Por sim. isso a estimulação é importante desde o nascimento. Desde o nascimento. Até porque tem a questão da exteriorização da língua, então existem exercícios específicos que com a própria alimentação você pode também já aproveitar e fazer uma fono, Que bacana. um trabalho oral. Oral. Tem as questões de texturas que eles vão começando também a entender, porque o síndrome de Down também tem muitas questões Sensorial. sensoriais, Sim. tanto oral quanto Do tato, né? do tato. O Arthur tinha muitas questões com bichinhos de pelúcia, com algumas texturas que ele foi perdendo. Roupa, às vezes, né? Exatamente. Então, ele teve alimentação exclusiva no aleitamento materno até os 6 meses. Depois disso, ele entrou com a alimentação de um bebê, Papinha, sem síndrome, isso começou. fruta. Mas, assim, é sempre importante que eles tenham uma alimentação mais saudável. Porque a motilidade intestinal também é lenta no síndrome de Down. Então, muitos têm constipação, ficam uns dias sem evacuar. Então, é importante que eles tenham uma alimentação bem equilibrada. Equilibrada, saudável, para não gerar outros problemas. Exatamente. E quando puder se alimentar mais sólido, procurar sempre evitar tubérculos. Os especialistas, eles dão um cardápio bem bacana, assim, os especialistas os geneticistas, né, no geral. Então, o Arthur, ele teve sempre orientação de peixe, de alguns legumes específicos que aceleram a questão do desenvolvimento neurológico, até muscular. Tá. Então, isso, a abóbora japonesa, cavalo, cavalinha. Olha aí, gente, vão anotando. Vai, Dani, vai. Tem bastante coisa que o Dr. Zan, que é o especialista que atende o Arthur, Sim. ele sempre bate sempre na mesma tecla, frutas vermelhas. Tá, isso eles aceitam bem. Olha, o Arthur, ele sempre teve uma boa aceitação. Se não come uma coisa, tenta substituir por outra que faça o mesmo efeito. O arroz e o feijão, como é que tá com o Arthur? Come super bem. Ai, que bom. Porque olha só como é importante, uma coisa puxa a outra, né? Se ele tem uma alimentação saudável, tudo funciona bem. Colesterol baixo, coração bomba melhor, respiração ok, intestino ok. Se uma criança tem uma alimentação desregrada, com coisas muito artificiais, com sódio, tudo, né? Bolachas, chocolate, todas aquelas coisas que criança gosta. Mas no caso do síndrome de Down, isso pode acarretar problemas graves. Por exemplo, aumento de peso vai sobrecarregar o coração do síndrome de Down. Então, o exercício também é recomendado. Sim. Né? Além da alimentação. O síndrome de Down tem muito problemas de hipotiroidismo também. Sim, olha Boa aí, parte deles tem o hipotiroidismo, então deixa o metabolismo mais lento. Então, por isso que a obesidade é muito comum. Aí tem que cuidar mais ainda dessa questão da alimentação, atividade física. Precisa fazer o exame da cervical para ver se não tem nenhum problema.
porque existem algumas exceções, raras exceções, mas existem, que o Down não pode praticar nenhum exercício de impacto. Olha, é importante, isso eu não sabia. Isso, então então por isso que é importante passar com o especialista, o geneticista, porque ele vai saber exatamente quais exames você deve fazer naquela faixa etária. Olha isso, importante. Então, a criança começou a andar, ela precisa fazer esse exame da cervical, para ver se ele não tem essa normalidade e essa restrição de praticar algum esporte de impacto. Tá. Porque aí na escolinha vai ter que ter todo um cuidado. Agora dá uma coisa, você vê como são tantos detalhes, né? Que muitas vezes a mãe recebe o filho na maternidade com diagnóstico, porque como diferente do autismo que está no comportamento, o Down já tem as características, então teoricamente, sem saírem do exame clínico, que demora um pouco mais, né, pela PAI, mas você já tem ali uma característica. Se essa mãe não recebe essas instruções na maternidade de uma forma bacana, né, tanto com o psicólogo, o médico, o nutricionista, da própria maternidade, precisa saber o caminho, né, precisa saber por onde eu vou. Então, você sabia o caminho a seguir após o diagnóstico? Onde você buscou ajuda? Como foi para você isso? Você chegou na sua casa, você vai passar no pediatra, essa criança, a pediatra vai te orientar. E o Arthur cresceu. Hoje o Arthur está com quantos anos? 6 anos, o Arthurzinho. Conta um pouco para mim, onde você achou apoio, tanto da pediatra do seu filho, quanto na cidade onde você reside, quais são as instituições que te acolheram, se você teve boa orientação, porque isso é importante. Vamos lembrar que esse programa ele vai ser compartilhado, por favor, compartilhe, porque a informação é importante para as mães, principalmente as mães que recebem um filho com algum diagnóstico de deficiência, porque no caso do síndrome de Down, veja que coisa, a estimulação é tudo, desde o início da vida. Então, essa mãe não pode aguardar as coisas acontecerem, ela tem que correr atrás para ajudar o próprio filho. Como foi para você isso? Quando você chegou em casa, quem você procurou? Porque precisa ter uma rede de apoio, né? O bebê tinha dias, né, de vida, e eu fui atrás da PAI. A primeira instituição que me veio na cabeça foi a PAI. E na época não tinha vagas para o Arthur já ingressar no tratamento, mas eu tive um grupo de acolhimento na PAI. Entendi. Então, as terapeutas nos orientavam nesse período até a vaga aparecer. Poxa, olha, isso é muito importante, gente, isso é extremamente importante, porque sabemos que é difícil a gente ter um filho especial, você saber que ele precisa de um atendimento, porque ele pode perder o tempo da vida de aprendizado mesmo, né? Porque algumas coisas eles têm que aprender aquela hora, porque depois passou um tempo, eles não conseguem mais. Voltamos nesse assunto para saber as redes de apoio. Então, nós voltamos, estamos falando com a Dani uma coisa extremamente importante. Depois de tudo, diagnóstico, voltou para casa. Onde buscar ajuda? Quem são os pontos de apoio, né? Onde procurar essa estimulação, porque você teve orientação na maternidade, no seu pediatra, que você vai a cada 3 meses, né, no pediatra para pesar tudo, como qualquer criança, mas e esse estímulo? Porque ele depende desse estímulo para viver bem, e essa orientação. Você buscou na PAI, você estava falando da PAI, que você chegou, não tinha vaga, mas eles têm um suporte que chama acolhimento, que até você não ser atendido pela vaga, o Arthurzinho não fazer fono, sensorial, TO, as mães são orientadas. Isso é muito importante. Sim, eu realmente fiquei mais tranquila, porque ele tinha 40 dias. Nossa, 40 dias, gente. Ele foi bem pequenininho. E nós recebemos todo esse acolhimento, porque a primeira coisa é aquela angústia, né? De você querer fazer algo que já comece a dar algum resultado. A mãe não quer perder tempo. A gente começa a ler, a gente começa a entender que isso é muito importante.
Então, e onde buscar, foi, né? Exatamente. E saber que tem outras mães, né? Que estão ali com os filhos também no mesmo, na mesma época, trocando essa experiência, né? Às vezes com mais impossibilidades do que o seu, nem o Arthur foi super bem, pegou bem o peito, mamou. Tem crianças que ela falou que não conseguem fazer isso desde o início. Então, a angústia dessa mãe de procurar uma ajuda. Eu preciso que alguém me ensine a fazê-lo pegar o bico da mamadeira, porque ele precisa comer. Exatamente. Né? Então, você achou isso na PAI e foi bacana. Conta pra gente. Foi bom porque a vaga, ela surgiu com 5 meses, quando ele tinha 5 meses. Entendi. Então, você esperou 5 meses. Se eu não estivesse tendo esse apoio, como é que ia ser? Eu ia ficar 5 meses sem orientação, sem estimular o meu filho. Então, de certa forma, eu comecei a seguir, né, as recomendações, procurar os especialistas que eles me indicaram. E, então, quando eu ingressei para a PAI, eu já estava bem orientada em relação a algumas coisas, fui aprendendo outras e buscando outras opções também fora da PAI. Entendi. Para complementar. Tá. Você mora em Barueri, né? Moro. Olha como é importante essas instituições, essas ONGs, se você não tem na sua cidade, mesmo que você não tenha um filho especial com síndrome de Down, ou autismo, ou PC, paralisia, qualquer tipo, se não tenha, procure ajuda, né, do poder público, dos governantes, das famílias. Se une, vai ajudar, porque essas mães precisam, né? Então tem muitas cidades em nosso entorno que não tem a paz. Sim. E tem crianças especiais que moram nessa cidade. Isso é muito importante, né? Uma coisa que quase ninguém percebe, mas quando você tem esse acesso a essas famílias, você vê o quanto é importante. E você foi ok. Hoje o Arthur tá com 6 anos, né? Tá com 6 anos. Ele tá na PAI. Ele continua na PAI. Que legal. E a PAI foi me indicando para outras opções de tratamento. Entendi. Paralelo a eles, né? Então, ele foi para ecoterapia devido a por conta da hipotonia, ele tem um desequilíbrio na marcha, então ele precisa melhorar essa questão postural. E o cavalo ajuda, nós já tivemos um programa sobre ecoterapia no momento. E não só na questão motora, física, mas na parte do desenvolvimento oral, desenvolvimento da fala. Sim, até o cognitivo, que a Eliane explicou bem isso, né? As sensações, tudo. Isso. Ele se enxergar caminhando, porque o cavalo faz a marcha, né? Como treina praticamente primeiro o cérebro, para depois o caminhar correto. A gente teve um programa desse aqui. Isso. E você achou, então, você bateu só na PAI? A minha primeira instituição foi a PAI, aí na sequência eu procurei um especialista indicado, que foi o Dr. Zan. O Darcy Vargas, eu consegui uma vaga, que é um grande especialista, pioneiro na síndrome de Down no Brasil. Então, mas olha, Darcy Vargas, e como é que foi? Você chega lá, dá o seu nome, faz um cadastro? A gente precisa de um encaminhamento do SUS, né, uma cartinha com o CID. Encaminhando já para o Encaminhando para um geneticista. E aí você procura o geneticista que você queira, né, na região, ou eu procurei o Zan. Entendi. Consegui. Na época era esse procedimento. E ele é super bem assistido, né? Super bem assistido lá, porque ele faz os exames na sua época correta, né? Entendi. Ele segue aquela tabela correta para avaliar. Precisam seguir essa programação de avaliação, né? Para ver tireoide, as questões da até para conduzindo, né? Olha, Dani, pro desenvolvimento. Tipo, isso aqui no Arthur não pode fazer esse tipo de exercício por conta da cervical, a alimentação dele precisa ser assim para ele ter. Então, gente, olha como é importante. Isso é para o resto da vida. Pro resto da vida. Então, gente, precisa procurar um geneticista. Se não tiver na sua cidade ou no seu quem não tem seguro de saúde do município também. Então, ó, tem que procurar. Você que tem filho com síndrome de Down, procura já para poder ter essas orientações como a Dani teve, e o Arthur tá super bem, né, super Dani? Bem. Ele tá com 6. Ele toma algum remédio, Dani?
Ele não precisou tomar nenhum remédio, a não ser quando fica dói mesmo. Sim, como mas criança. ele não faz nenhum tipo de uso de medicação contínua. Entendi. Esporadicamente ele toma algumas vitaminas para um desenvolvimento específico, para uma imunização. Altura, tem isso também, né? Isso, tem, ajuda no desenvolvimento, isso, da estatura, enfim. Tá, a gente sabe das complicações cardíacas, que nós já citamos isso, né? Respiratórios. E o Arthur, graças a Deus, ele vai bem, né? Vai bem nessa questão, porque você também tá ali sempre vindo. E as mães que têm esses problemas, é mais indicado ainda. Sim. Se manter diretamente. Às vezes precisa de um pneumologista, um outro especialista acompanhando. Que pode vir a rinite também, que pode prejudicar o quadro. O inverno sempre, né? O inverno, como é o inverno? O inverno sempre... Sempre, porque eles têm toda uma estrutura menor também. Tá então, vendo, gente? Importante. Pode acontecer de ter pneumonia de repetição, problemas de alergias, enfim. Tá certo. Ô Dani, bom, a gente percebe, graças a Deus, que o Arthur tá bem conduzido, bem orientado, né? Hoje, com 6 anos, quais as maiores dificuldades dele hoje e como vocês enfrentam? Aquelas dificuldades que você percebe tanto na escola, como em casa mesmo. Cita assim pra gente, pelo menos uma que você percebe e que você sabe que precisa conduzir de uma outra forma. Então, voltamos com essa questão para a Dani responder. Bom, nós voltamos, esse bloco é super importante. Dani, Arthurzinho, 6 anos, tá na escolinha, né? Você falou, Sim. Depois você vai falar se é maternal, onde é. Quais as maiores dificuldades dele com 6 anos? Como vocês enfrentam isso? Incluindo a escola, a parte social, esportiva e tudo. Como é que está sendo isso? O Arthur, ele é uma criança que se comunica pouco verbalmente. Mas eu entendi que a fala é muito relativa. O importante é que ele se comunique de alguma forma comigo. Então, hoje eu já consigo me comunicar melhor, mas para quem não convive é mais difícil. Sim, sim. Então, é um grande desafio, principalmente das mães com filho síndrome de Down, é a fala, né? O desenvolvimento da fala. Ele faz fono hoje? Ele faz fono. Ele faz e a gente trabalha também paralelamente a isso. Porque a fono, em qualquer lugar, 40 minutos, 45, 1 hora no máximo. E a vida, né? Todo dia, né? Exatamente. É importante que a gente trabalhe muito bem isso. Nós viramos grandes terapeutas, na verdade, né, Márcia? Então, a gente aprende muito e tem que reproduzir isso todos os dias. Mas, infelizmente, a sociedade não está preparada para entender muito, né, essa questão. Então, eu procuro que ele consiga se comunicar melhor com as pessoas fora do nosso ambiente. É porque eu falo, nós não somos eternos. Exatamente. Então, eu diria que esse hoje é o meu maior desafio, que ele consiga ter essa autonomia, né, de verbalizar, de conseguir, sim, falar uma frase toda, pedir uma coisa de uma maneira, porque eu percebo que isso causa um estresse, uma irritabilidade, querer se comunicar e às vezes não ser compreendido. Entendi. Mas assim, em relação à escola hoje, eu sou bem amparada. Ele está na pré-escola, onde eu moro, aqui no Jardim Maria Helena. Okay. Ele é a única criança especial do período dele. Foi bem acolhido? Foi super bem acolhido, desde o maternal, que também foi ali no meu bairro. Tem uma cuidadora muito querida. E quando ela não vai, eu também tenho uma outra que fica com ele. Então, assim, em relação à parte escolar, tá bem amparado. Eu não tenho nenhum problema hoje na rede. Muito pelo contrário, eu gosto bastante. E tenho grandes expectativas que continue essa qualidade, porque eu sei que o desafio vai ser maior, porque agora entra a alfabetização. Primeiro ano, né? Exatamente, agora não é mais brincadeira, né? Ele precisa também desenvolver a parte intelectual. Sim. Então eu prezo a idade, muito. né? Essa idade de 6 anos, 4, 5, 6 é esponja, tem que incentivar
né, tem que ajudar, Sim. porque é a parte que eles estão sugando tudo e a escola tem que estar preparada para isso. E já tem a questão da mudança da escola, né? Que eles sentem muito a questão das mudanças. Então, eu espero que ele seja bem acolhido vai ser, e espero que ele tenha a possibilidade até de um agente de inclusão. Sim. Que em Barueri nós temos, né? A gente acredita que todas as crianças com necessidades especiais tenham acesso a esse tipo de profissional. Sim, é importante, né? Sim, e eu vejo que o Arthur ele tem um potencial para aprender. Então, eu tenho certeza que aceleraria esse processo. Isso eu posso até resumir, oportunidade. Sim. Né? Oportunidade. Porque as crianças típicas, sem nenhuma deficiência, ela é um cidadão e ela tem a oportunidade de estar na escola e o dever de estar. Sim. Porque se você não leva seu filho para a escola, vai lá o conselho tutelar. E nós, mães especiais, também temos que dar essa oportunidade para eles, como, né, qualquer cidadão. E ter essa oportunidade de chegar numa escola e ser atendido e ter um agente de inclusão, que é o que nós temos, graças a Deus, aqui no município de Barueri, né? O sonho é que tenha para todos, né? Não só para autistas, né? Mas para todos. É dar oportunidade. Isso a gente não pode abrir mão. É verdade. Né? Se você pudesse priorizar quais as principais atividades que ele teria que fazer hoje e ele não faz, e por quê? Eu acredito que ele faça tudo que é importante, mas com mais intensidade, talvez com mais foco nessas mais atividades. Vezes na semana. Isso, exatamente. Então, por exemplo, hoje você falou que ele está na PAI. Isso. Na PAI ele tem quais as terapias lá? Uma vez por semana, né? Uma vez por semana, a fono, a TO e os jogos pedagógicos. Que já vai incentivando a parte neurológica aí do aprendizado. Isso. Ele vai para a escola, tá? Vai para a escola. Incluso na escola. Ele faz ecoterapia pela SDPD, né? Na Hípica. Isso, né? E ele faz a pipa também uma vez por semana. A pipa, que é importante, gente. A pipa, pra quem, olha, é mais síndrome de Down, a pipa, né? Fala um pouquinho da pipa. Ela abriu para todos mais um lugar para os nossos filhos. Fala um pouquinho da pipa. Ela é um instituto que também, para baixa renda, para quem não pode pagar. É interessante a gente chamar a Antônia, que é a pedagoga. Antônia, vamos chamar a Antônia, que fez o projeto, idealizadora, trabalha com uma equipe de alunos da época em que ela era pedagoga na Unip. Que bacana, olha, gente. E agora tem uma equipe de psicólogo. É uma ONG, é uma ONG. É considerado uma ONG. Isso, ela está caminhando agora, né? Já tem um estatuto, então ainda se regularizando para poder até ter ajudas, verbas municipais, exatamente, federais. E ela está localizada onde? Ela é um prédio cedido, né? Uma sala cedida ali na Cauaxi. Tá, em Alphaville. Isso, em Alphaville. E aceita inscrições, Ela vai fazer uma entrevista com a Antônia, ela vai entender cada caso, né? Chama Pipa. Exatamente. E é um trabalho lúdico, também voltado à alfabetização. Gente, nós temos filhos especiais, tem um local, uma oportunidade, um local sério. É bom citar isso, porque tem muita coisa abrindo, dizendo que trata a criança com deficiência, presta atenção onde você vai pôr seu filho. Né? Veja se está no local adequado, se os profissionais são formados, né? Se tem um histórico, se tem começo, meio e fim, se tem devolutivas, se o seu filho está evoluindo. Isso é o mais importante. Não adianta colocar em 10 coisas e ele não progredir. Né? Então isso é importante. Então é pipa. No final do programa a gente vai pôr e-mail da pipa, telefone, que você também pode entrar em contato. Natação ele não faz, né? Como é que tá isso? Eu pretendo encaixar na agenda do ano que vem. Ele começou a fazer fisioaquática na PAI. Fisioaquática, porque é importante até para questão respiratória. Ele teve
deu uma desorganizada. Entendi. Ele não se adaptou tão de imediato, Sim. mas é muito importante também. Na PAI também te Ele fez um semestre, mas o Arthur ele não se encaixou tanto por conta... Foi avaliado? Isso, Okay. por uma questão dele mesmo de instabilidade emocional com a questão da água. Ok, já voltamos, tem mais assunto interessante. Voltamos. Gente, tá muito interessante o assunto. Dani, quanta coisa, né? Porque o tempo é pequeno. Hoje, com o Arthurzinho com 6 anos, com toda essa experiência que você tem, desde o nascimento, diagnóstico, os sonhos, reconstruir, refazer, reformular toda a vida. Sua visão da síndrome de Down deve ter mudado, certo? Se possível, defina o que é síndrome de Down hoje para você, através da sua experiência desses 6 anos. Eu acho que o Arthur me refez, assim, como mãe, sabe? Eu percebo que eu sou bem diferente. Eu vejo que não é nem um bicho de 7 cabeças, porque até então a falta de conhecimento traz toda essa insegurança. Traz esse desconforto, é o que eu falo, informação é tudo, né? E essa união com as mães, com as pessoas que passam pela mesma situação, pra mim essa troca foi de experiência fundamental. Então hoje eu não vejo a síndrome de Down como uma coisa absurda. Até porque eu não tive parâmetro, ele é meu primeiro filho. Sim. Então pra mim é tudo muito normal. Né? Então, pra mim, ele é uma criança absolutamente normal, que não muito pelo contrário, ele não consigo mais, né, pensar a minha vida, né, sem ele, sem a síndrome de Down, do jeitinho que ele é. Mas a cura do autismo, né, a gente vê, né, desesperadamente, cientistas, e eu já me perguntei, se fosse dar um remedinho, né, por exemplo, o câncer é super importante, você buscar a cura e você, né, conduzir aquela pessoa para uma saúde 100%, né? Você daria a pílula não sem autismo para o seu filho hoje? Sem ou seu síndrome de Down hoje? Não, eu já acostumei com ele do jeitinho não seria que o Arthurzinho, ele né? Não seria o Arthurzinho. E eu acho que ele transformou a nossa família e as pessoas ao redor. Eu acredito que ele é fundamental em casa, que ele é fundamental na escola, que ele é fundamental nos ambientes que ele convive, porque nos faz pessoas melhores, né? Então hoje eu aprendi a ser mais paciente, aprendi a olhar o deficiente de uma maneira diferente, porque eu não tinha esse convívio. Se colocar no lugar. Eu não tinha. O que eu a falo, gente tem alguns preconceitos por falta de conhecimento e convívio, então isso fez muita diferença na minha vida. A gente amplia a visão, né, do mundo, né? Porque Sim, você se põe no lugar do outro, né? E o futuro? Como você imagina que será? Futuro pro Arthurzinho? Olha, Márcia, eu gostaria de contribuir para que ele tenha um futuro melhor. Nem que seja assim a passo de formiguinha, a partir de um ato tão pequeno como esse, por exemplo, que a gente está tendo aqui. Há uma coisa muito grande, que eu faça parte de um movimento de mães muito maior. O meu sonho é uma casa que ele consiga conviver com outros com a mesma situação ou em condições diferentes. Amparados nas suas necessidades. Que eles conseguissem aprender a cozinhar, que eles conseguissem aprender a pagar uma conta, que eles conseguissem o máximo que eles puderem, sabe? Uma casa que acolhesse com profissionais, né, ali no dia a dia, aprendendo coisas do cotidiano. Né? Como lavar uma louça, fazer uma comida, tomar um banho. Porque a idade vai passando nessa... Isso é muito importante que ela tá falando. Até o Enzo tem 15 anos, meu filho já é um adulto, né? É um adolescente, né? E realmente essas coisas de aprender, não só dentro de casa, mas nesses lugares onde eles frequentam, né? Ter essas atividades voltadas para a idade, porque senão fica assim, 15, 16 anos... colando figurinha ou pintando barquinho com marzinho. Não, eles são iguais a todo mundo, eles querem sair, eles querem ir no mercado, eles querem poder aprender por um produto aqui, né? Isso é importante. Então,
terapeutas, por favor, avaliem nossos filhos também pela idade, né? Sim. E para ajudá-los a se tornar cidadãos aí mais inclusos possíveis dentro da sociedade, não só na escola. A gente fala muito de inclusão na escola. Sim. A gente precisa começar a falar em inclusão na igreja, né? Na vizinhança, no bairro, né? Em vários lugares, no shopping, no cinema, né? A gente precisa tirá-los de dentro da nossa casa, né? E colocá-los realmente na sociedade. Nós vamos fazer um quiz aqui rapidinho, a gente já volta e não perca, esse bloco vai ser bom. Bom, nós voltamos. Dani, a gente tá quase no finalzinho. Nós vamos fazer um quiz com a Dani. Dani, o quiz é assim, eu falo uma coisa, você vai responder, não pensa muito não, tá bom? Tá bom. Responde com o coração. Se possível, uma palavra, senão você pode falar até mais. Vida antes e depois do Arthur. Incompleta. Completa. Incompleta. Antes do Arthur, incompleta. Agora? Completa. Completíssima. Superação é? Degrau. Cada dia é dia de? Superação. Superação. Alegria é? É a alegria dele. Ver o Arthur feliz. É. Ok. O medo pode ser? Eu creio que a incerteza. Futuro? A Deus pertence. Amar é? Amar é como amar ao próximo, como a ti mesmo. Deficiência não deveria ser? Rotulada. Rotulada. Muito bem, importante. Bom, Dani, antes da gente encerrar, você sabe que nossos convidados sempre levam uma garrafinha do GMFE, mas essa vez eu resolvi diferente. Mães, nós temos mães muito talentosas, né, no grupo de mães familiares especiais no GMFE, e ela nem tá sabendo, eu encomendei, mas eu resolvi fazer isso para também ajudar essa mãe que tem um filho também, que precisa também vender, se superar como todas nós. Uma lembrancinha da Drica. Drica, esse aqui é seu, tá? Com muito amor, com carinho, obrigado pela sua essência, por você falar do seu Arthur de uma forma tão forte, né? Tão inteira. Então, assim, não desistam, de frente, né? Não se abata, né? Isso é muito importante. Então, assim, quero que você receba a Drica que fez, vou até tirar para você. Você goste desse trabalho, é de uma mãe do grupo também, ela faz com muito carinho. Espero que você goste, que você sinta o cheirinho aí do grupo de mães, da Drica. Gente, obrigado. Esse quadro foi muito importante, se chama Experiência de Mãe. Em alguns programas do Momento GMFE, nós vamos entrar com esse quadro especial. Você pode estar aqui, se tiver essa vontade de estar conosco, falar sobre sua experiência. Pode ser também que você seja mãe de uma pessoa com síndrome de Down, né? Que tenha outras experiências ou que essa criança seja maior. Vem aqui, tá? Manda um e-mail para nós do Momento GMFE, vai estar tudo os dados descrito no final do programa. Venha participar. Obrigada, até o próximo. Valeu. Obrigada, Márcia. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know